Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Então não esqueçam, desde já, peguem a Bíblia de vocês, chamam a mamãe, o papai, o irmão, quem estiver aí na casa de vocês. A titia também está, a vovó também está. Muito bem, então chama todo mundo, convida todo mundo, para se assentar aí com vocês e vamos ouvir mais uma lição, mais uma história bíblica, Lembrando que o tema da nossa revista desse trimestre nos diz assim: vamos ajudar? E vocês têm feito isso, têm ajudado aí em casa, têm ajudado a quem precisa? Se tem feito isso, com certeza, estão deixando o coração do nosso Deus muito, muito, muito feliz com vocês. Muito bom, crianças, continuem assim, tá? E nesse momento nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, Vamos louvar também ao Senhor e logo depois ouviremos a nossa história bíblica de hoje, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de aprender mais da tua palavra. Fica conosco, prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, que eles possam estar atentos para ouvir a tua voz, Senhor. Entrego nas tuas mãos a vida de cada criança, de cada família neste momento reunido, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá? Vamos para o tema da nossa lição. E o tema da nossa lição de hoje nos diz assim, Jesus escolhe seus ajudantes. Jesus também, ele tinha ajudante, olha que legal. Vamos repetir com a tia Ana o nosso tema da lição de hoje? Jesus escolhe seus ajudantes. Mais uma vez, bem alto agora, bem alto, quero ver. Vamos lá? Jesus escolhe seus ajudantes. Que maravilha, não vamos esquecer. Amém, meus amores? E o nosso versículo do dia nos diz assim, Tia Ana vai ler aqui para vocês, muita atenção. Vamos lá, nossa frase do dia. Que melhor mestre e senhor nós podemos ter, senão aquele que se esvaziou lá da sua glória e assumiu a forma de servo? Quem é esse, hein, crianças? É o nosso Senhor Jesus, Ele se esvaziou de si, Ele deixou a sua glória, Ele se fez servo, E habitou aqui na terra, E nos ensina, Hoje nós vamos ver na nossa lição que o Senhor nos ensina a servir, a ajudar o nosso próximo. Então, que melhor mestre e Senhor nós podemos ter? Não existe outro, criança? Somente o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? E o nosso versículo para guardar no coração nos diz assim. Deixa a tia Ana aproximar aqui para vocês verem, Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 em 2. Vamos mais uma vez? Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 em 2. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 6 e o versículo 7. Tá? Então, depois, querem ouvir a história completa? Abram lá no livro de Marcos, no capítulo 6 e no versículo 7. Amém, meus amores? Então, o nosso Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos, chamou 12 discípulos e ele enviou de quantos em quantos, crianças? De 2 em 2, muito bem, de 2 em 2, Porque se um precisasse de alguma coisa, tinha um outro ali para poder ajudar, para dar aquele reforço, amém? E nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, crianças? Hoje a tia Ana fez um pouquinho diferente, Que a tia sempre canta,
e depois a gente entra no tema, né, nos versículos, mas não tem problema não. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento com um louvor lá da nossa harpa cristã. A Tiana sabe que vocês gostam, né? Quando a gente tinha lá o nosso cultinho, antes dessa pandemia, o nosso culto lá na salinha, lembram? Que vocês gostavam de louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã? Muito bem. Então, nós vamos louvar uma partezinha do hino 115, que nos diz assim: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Muito bem, lembraram aí desse louvor? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E nesse momento, crianças, nós vamos ouvir a nossa história bíblica, nós vamos conhecer aí, quem foram aí esses 12 discípulos que o nosso Senhor Jesus ele escolheu para trabalhar, para ser seus ajudantes. Vocês lembram aí o nome de algum discípulo? Lembram? Muito bem, ó, a Tiana tem aqui um potinho, lindinho esse pote. O que será, crianças, que tem dentro dele? O que será que tem aqui? O nosso tema da lição nos diz, que Jesus ele escolhe seus ajudantes, e ele chamou 12 discípulos, 12 pessoas para o ajudar. E vocês sabem dizer para a tia Ana, discípulo, o que significa discípulos, hein, crianças? Vocês sabem? Discípulos, são aquelas pessoas que ajudam, são pessoas, são alunos, digamos assim. Os discípulos, eles foram alunos, os alunos de Jesus, eles aprenderam com Jesus. É claro, criança, que o nosso Deus, ele é todo poderoso, Jesus, ele poderia realizar todos os milagres, tudo que ele operou enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele não precisava de ajudante, porque ele é poderoso, mas mesmo assim o Senhor nos ensinou, ele nos deixou esse exemplo, que nós devemos ajudar o nosso próximo, que nós devemos ser os seus discípulos. Assim como Jesus chamou os 12 discípulos, ele também nos chama, criança, para ser seus ajudadores. Então, nós vamos conhecer agora, claro que com certeza vocês devam conhecer o nome de alguns discípulos de Jesus, mas nós vamos ver aqui, certinho aqui os nomes de cada um deles, e algumas curiosidades também sobre alguns dos seus discípulos, amém? Então, não se esqueçam que assim como Jesus chamou os 12 discípulos, nós também somos discípulos de Jesus, somos seus aprendizes, seus alunos, amém? Então, vamos lá? Qual será que é o primeiro discípulo que nós vamos ver? Qual será? Tá dando para vocês verem aí de casa? Esse aqui é o Pedro, Pedro, e uma curiosidade, crianças, sobre o Pedro, que ele era morador de Cafarnaum, e mais à frente, em algumas lições, alguns textos da Bíblia, nós vamos ver que Jesus chamou ele também de Cefas. Então, se vocês ouvirem aí esse nome Cefas, é o Pedro, amém? E o Pedro, crianças, ele estava pescando, exatamente, o Pedro, ele estava, lá no mar pescando, pegando alguns peixinhos, quando o Senhor Jesus chamou ele, não só o Pedro, mas também, o João também. Jesus chamou João, e o João, criança, ele era um discípulo muito próximo do nosso Senhor Jesus, tá bom? Ele foi discípulo também do João Batista, e ele era irmão do Tiago, que nós vamos ver logo em seguida. Todos eles, estavam pescando. Olha aqui o Tiago, Tiago, ele era irmão, do João, que nós acabamos de ver. E o Tiago, crianças, ele foi o primeiro mártir,
né? Ele foi o primeiro a morrer, a sofrer por amor ao nosso Senhor Jesus. Olha que exemplo. Amém? Tiago. Qual será o próximo discípulo que Jesus chamou? Vamos ver quem? Esse aqui, ó, é o Tiago, né? Tiago, filho de Alfeu. Eram dois. Esse aqui é o filho de Alfeu, Tiago. Vamos ver qual foi o próximo discípulo de Jesus. Esse aqui é o Tomé. E uma curiosidade sobre ele, que ele era conhecido também como Dídimo. Então, se vocês ouvirem aí esse nomezinho, era o Tomé. O próximo discípulo que o nosso Senhor Jesus também chamou foi o Mateus. Olha aqui Mateus. Mateus, crianças, ele era cobrador de impostos. Olha só. Mateus. Vamos ver o próximo discípulo que Jesus chamou. O Bartolomeu. Bartolomeu, ele aparece nas 4 listas, né, de apóstolos. Bartolomeu. Todos esses, crianças, foram homens, né, que foram chamados pelo nosso Deus, né, os discípulos de Jesus. Esse aqui, quem será que é? Hein? É o Filipe. Filipe, né, uma curiosidade sobre o Filipe, que ele era um amigo muito próximo, um amigo íntimo de André e de Pedro também. Filipe, qual será o próximo? Esse aqui, ó, é o André. André também, ele era pescador e ele levou Pedro até Jesus, crianças. Olha que maravilha. Assim como o André, né, ele levou o seu amigo Pedro até Jesus, nós devemos também, né, levar os nossos amigos, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, né, devemos falar do amor de Deus. Esse aqui é o Judas Tadeu. Judas, a Tiana não achou nenhuma curiosidade sobre ele não. Judas. Esse aqui, ó, é o Simão, o Zelote. Olha, Simão. E por último, deixa a Tiana tirar aqui. Por último, nós temos, quem lembra aí, gente? Tá lembrando aí o nome do último apóstolo? Esse aqui Tiana deixou por último, ó. O Judas Iscariote. O Judas, ele foi aquele discípulo que traiu o mestre, né? Que traiu Jesus. Amém, crianças? Então, esses aqui são os 12 discípulos, né? Que o nosso Senhor Jesus, ele escolheu, né? Para estar ajudando ele, né, a levar a palavra às pessoas que precisavam, a orar pelos enfermos, a expulsar, né, os demônios, que eram os espíritos maus das pessoas, né. Eles ajudaram Jesus também, né, levando alimento para as pessoas que precisavam. Então, eles foram escolhidos pelo nosso Deus. E não se esqueçam, meus amores, que nós também somos discípulos de Jesus. E assim como esses 12 homens, né, ajudaram a Jesus, trabalharam, sofreram, né, por amor à obra de Deus, nós também devemos fazer o mesmo, ajudar sempre, porque isso agrada o nosso Deus. Então, meus amores, que Deus abençoe cada um de vocês. Ó, um beijo grande, um abraço bem apertado e fiquem com Deus. Tchau!